Conexão Saúde. Oferecimento A Essência, a sua farmácia de manipulação. Chegou a hora do quadro Conexão Saúde com assinatura da farmácia de manipulação A Essência. E atenção, o assunto de hoje é a importância do tratamento hormonal personalizado para a saúde do corpo. Eu recebo no estúdio a Lê Pandócio, empreendedora e farmacêutica responsável pela marca A Essência, e também hoje o médico Dr. Marcos Maffioletti, pós-graduado em endocrinologia e pós-graduado em medicina do exercício e do esporte. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Gi. Muito obrigado, boa tarde. Que honra recebê-lo. É bom quando a gente recebe as visitas da Lê, né? É uma delícia, né? E principalmente falar de um tema tão relevante para a nossa saúde, que é essa parte da terapia hormonal. Com certeza. Dr. Marcos Maffioletti, né? Você trabalha com implantes hormonais, terapia hormonal, hipertrofia, performance esportiva, emagrecimento, prevenção e promoção da saúde e qualidade de vida, gente. Eu quis trazer esse histórico porque ele tem uma vasta experiência já há mais de 15 anos. Com relação, então, ao assunto de hoje, que eu falei, terapia hormonal personalizada, qual a importância? Então, atualmente, como o acesso à saúde está mais facilitado, então a gente consegue chegar a diagnósticos mais específicos, né, para que possa trazer benefício à saúde do paciente, à prevenção e à promoção da saúde dele. Tá. Nessa questão de personalização, a gente consegue identificar deficiências hormonais que possam ser pontualmente resolvidas, pontualmente repostas para os níveis da fisiologia normal, para que a paciente possa ter benefício de melhora da sua saúde, melhora da sua condição clínica, do seu desempenho, do seu resultado dentro daquela especificidade dele. Vai tudo depender do objetivo, né, Lê, que a gente sempre fala. É tudo personalizado, né? A questão do indivíduo ser único, né? Uhum. Então, por isso que eu falo, tem muitas dúvidas ainda hoje em dia sobre essa questão, né, da terapia hormonal. Quando fazer? É quando tem a necessidade realmente de acordo com o objetivo que o paciente necessita. Então, a gente valida essa questão trazendo o Dr. Marcos para a gente falar um pouquinho mais dos hormônios, a importância dele, quais os tipos de hormônio que a gente tem que ver. E aí, passando no consultório através dos exames, o paciente consegue diagnosticar e ter um melhor resultado, né, doutor? Exatamente. Em cima das queixas do paciente, dos objetivos dele, a gente faz toda uma avaliação, né, dentro do consultório, toda uma entrevista para entender um pouco do histórico do paciente, para entender um pouquinho da vida dele, dos hábitos, do estilo de vida dele, para em cima do que ele precisa ou da suspeita, pedir alguns exames para confirmar ou excluir alguns diagnósticos de ordem hormonal, tá? E em cima do que for achado, fazer esse trabalho de pontuar, de repor aquilo que está faltando, né? E aí a gente tem vários tipos de hormônios, né? A gente tem hormônios de tireoide, a gente tem hormônios pancreáticos, que é a insulina, por exemplo, que é um hormônio que é usado para tratar o diabetes, né? A gente tem hormônios androgênicos, né? A gente tem hormônios estrogênicos, né? Então, mulher pós-menopausada, por exemplo, né, há o déficit de estrogênio pela questão da própria menopausa, e quando sintomática e quando tem indicação, a gente faz a reposição, avaliando todo o risco e o benefício daquela reposição individualizada para aquela mulher, para aquele ser humano, especificamente falando. Para as mulheres, né, Ale, a gente, claro que tem a questão do testosterona, a questão do que daqui a pouco eu quero perguntar, mas para as mulheres fica bem evidente essa questão da menopausa ali, né? Isso. Quando se fala em reposição hormonal, desde pequena, parece que a gente escuta na conversa das tias isso, e vai chegando a nossa hora, e agora, né, doutor? Aí sempre é o que o médico vai dizer para fazer algo personalizado para essa pessoa, né? Exatamente. Em cima dos sintomas que a paciente te apresentar, né, você vai pontuar primeiro o risco-benefício, né? Você vai pontuar, ela precisa dessa reposição hormonal, quais os benefícios que essa reposição hormonal vai trazer para ela e quais os eventuais riscos que podem trazer para ela. Porque tudo na medicina, né, tudo depende da quantidade que tu oferta, né, vai depender se você vai ter um bom resultado, se vai ter um resultado que vai aumentar risco, né? Por exemplo, na questão da menopausa, você pode ter uma reposição hormonal que seja excelente para a paciente, que resolva a vida dela em relação aos sintomas de calorão, de cansaço físico, né, sintomas de ordem sexual, ou eventualmente, se você não
identificar os riscos, você pode pôr ela em risco de desenvolver alguma complicação de uma reposição hormonal mal feita, como doença cardiovascular, com aumento de risco de doenças mamárias. Então, toda essa avaliação que a gente faz é para poder indicar adequadamente essa reposição, mas sem aumentar o risco da paciente em ter problemas no futuro pela reposição hormonal. Porque as pessoas acabam não procurando um médico, né? E acabam fazendo se de automedicando forma e daí indevida. fica errado, né? Por isso que é importante a gente trazer a informação. E muitas vezes, como a gente conversa no consultório com o doutor, né, com os prescritores, tem a associação de vitaminas e minerais que são extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, para aquele tratamento específico ter o resultado. Então, essa combinação, essa parte multidisciplinar, onde a gente consegue trazer a forma personalizada, mas pela prescrição que foi feita de acordo com esse paciente, é onde a gente consegue ter os benefícios de uma reposição, de um tratamento hormonal. Sim, aí sim. Doutor, no que diz respeito ao desempenho físico, qual o mais procurado? Hoje a gente tem várias formas de melhorar o desempenho físico dos nossos pacientes, né? Tem uma gama muito grande de suplementações que a gente pode personalizar e mandar fazer na manipulação, né? A gente tem alguns suplementos como creatina, como proteína, né? Como L-carnitina, arginina. Então tem uma gama muito grande, palatinose, beta-alanina, tem muita coisa boa no mercado, tá? Além disso, as situações hormonais, que é o nosso foco, elas vão entrar pontualmente quando há uma deficiência hormonal. Aí, por quê? Porque o paciente que está com deficiência hormonal, ele está sintomático por causa disso, ele vai ter um déficit na questão de produção dele, de energia, de resistência, de força, de recuperação. E aí, quando você organiza toda esta questão de suplementação e organiza a parte metabólica hormonal, você consegue melhorar o desempenho físico e o resultado final daquele paciente que está procurando melhorar o seu... Quer dizer, tudo equilíbrio, né? Tudo equilíbrio. E tem que estar sempre bem, principalmente para quem quer aqueles resultados, quer fazer tudo certinho, né? Além, não adianta só suplementar, tá faltando alguma coisa na parte hormonal, né? Isso vai prejudicar, né? Aí eu pergunto, né? O papel de vocês também, Ale, é fundamental, né? Nessa hora também, para estar dando informação, né? Passar as coisas da forma correta, depois os prescritores, né? Isso, porque é um trabalho em conjunto. A partir do momento que a gente recebe essa forma personalizada, passa por todo o processo da farmácia para a gente poder fazer a produção do medicamento. Então, é a personalização desde o começo do consultório, com os exames, como na farmácia e no pós-atendimento também, porque a gente presta tanto essa parte do suporte farmacêutico com o prescritor, né, como também com o paciente para tirar as dúvidas para ter adesão ao tratamento. Porque aí também vai depender da forma que a pessoa traz para a vida dela, esse hábito de vida bom, de suplementar, dormir bem, fazer exercício físico, para ter um resultado eficaz e completo. A reposição ali, o tratamento, né, do hormônio da testosterona, ele é muito comum, né? As pessoas o fazem de forma errada. Hoje a testosterona é um hormônio muito polêmico. Pois é. Né? Elas têm um uso indiscriminado realmente muito grande, né? Hoje o que a gente chama de mercado paralelo, os esteroides anabólicos underground, que são os produzidos em laboratórios clandestinos, dominam toda essa parte de comercialização, né? e terapias hormonais. Mas a testosterona é um hormônio fundamental para o bem-estar físico, é fundamental para o bem-estar psíquico, é fundamental para o teu desempenho sexual, é fundamental para o teu bem-estar, para a tua qualidade de vida. E a testosterona, ela é um hormônio tão importante que, quando em doses muito altas, ela faz mal. Quando está faltando, ela também faz mal. Então, a questão da testosterona, ela é importantíssima, a gente está sempre cuidando, né, principalmente os pacientes que estão um pouco mais envelhecidos, porque isso vai fazer diferença sim na qualidade de vida, tanto na questão de massa óssea, né, e de massa muscular, para evitar que com o envelhecimento você acabe perdendo a qualidade de vida e autonomia. Isso homens e mulheres, né? Sim, homens e mulheres. A gente fala muito dos homens, assim, nessa questão da testosterona, mas não, mas as mulheres também, né? Também. Doutor, para finalizar, qual é o sinal de que está precisando uma reposição hormonal? Sinais clínicos dependem do tipo de hormônio, como a gente falou, são vários tipos, mas, no geral, cansaço físico, indisposição, perda de rendimento, alterações de pele,
ou excesso de oleosidade ou excesso de ressecamento, alterações de cabelo, de unhas, né? Transtornos de ordem sexual, transtornos de libido, né? Fraqueza, indisposição, né? São os principais sinais de que algo hormonal não deve estar muito bem adequado. Gostei, porque geralmente as pessoas vão procurar outros caminhos, vai procurar um médico especialista, né? O Dr. Marcos veio aqui para explicar pra gente, porque quem sabe está faltando hormônio aí. Ale, adorei o assunto. Né? Contatos para o pessoal buscar mais informações. Pessoal para passar no seu médico e realmente fazer a sua necessidade de acordo com a prescrição, viu? WhatsApp 991 25 6247. Já aprendeu a colar na minha televisão, né? Ale, adorei. Obrigada, doutor. Volte sempre, viu? Muito obrigado pelo convite.